São hoje meus convidados, António Rodrigues e Rui Moreira de Carvalho. Ambos, muito obrigado pela vossa presença uma vez mais. Estamos aqui perante um problema que já foi recorrente, porque obviamente que esta greve dos estivadores não é novidade. O Porto de Lisboa já foi muito sacrificado por greves anteriores. O Porto está em risco ou desta vez a situação vai acabar por se resolver a bem ou a mal? Em primeiro lugar, eu julgo que isto começa a ser já um problema político, mais do que um problema laboral. Cada uma das partes terá as suas razões, não nos compete a nós a evidenciar ou defender cada uma das razões, mas as consequências começam a ser graves. Põe em causa já parte da economia portuguesa, a peça eu referi à questão das exportações, podíamos dizer também a questão das importações que ficam presas no Porto para poderem ser retiradas, mas acima de tudo é um problema político, porque não é possível um Porto tão essencial quanto é de Lisboa ver fugir operadores, ver fugir atividade económica e o Governo manter-se passivo à espera que o assunto se resolva como se não tivesse nada a ver com ele. Mas o que teria que haver aqui uma intervenção política no sentido até de tentar conciliar as partes que ambas manifestam vontade de o poder fazer e, portanto, porventura, o que precisam era que houvesse aqui um empurrão das autoridades para poder fazer isto. Lisboa é um espaço essencial, Lisboa é o centro, já se diz que há operadores que fogem para Vigo. Portanto, precisávamos ter aqui uma atitude rigorosa por parte do Governo no sentido de intervir e dirimir este conflito. Uhum. Estas declarações de Catarina Martins, de que o Governo claramente que vai intervir, depois das declarações de Passos Coelho, que dizia a obrigatoriedade do Governo intervir e que o acusava de passividade, isto vai fazer este delay que António Costa está a ter nessa eventual resposta, vai acabar por colá-lo a Catarina Martins? Provavelmente, embora António Costa faz nesta matéria aquilo que faz normalmente quando há um problema, foge. Assim como o Governo da Generalidade, cada vez que há um problema, foge. Ou então tenta resolver à imagem daquilo que é a pressão da esquerda ou dos seus parceiros de Governo. E, portanto, António Costa, mais tarde ou mais cedo, vai ter que ser chamado, mas será sempre acusado de tentar intervir ou resolver o seu Governo quando o problema já se tinha agudizado. E repare-se, os pré-avisos de greve têm sido sucessivos há mais de um mês, neste caso, e para mais um mês. Ora, uma atividade económica de um porto, obviamente, que sufoca quando os trabalhadores não podem exercer a sua atividade e os operadores não podem realizar aquilo que é fundamento para a sua existência. E, portanto, o Governo, António Costa, mais uma vez aqui, tem que ser chamado à atenção pelo facto de estar a tentar fugir a problemas. Ele não pode ter a atitude de aparecer a apresentar vacas voadoras que não é capaz de resolver o problema dos contentores parados. E esta é a realidade deste Governo. Rui, quando as cargas eram desviadas para Sines ou ainda é menos mau. A partir do momento em que as cargas passem a ser desviadas para Vigo, a competitividade da economia nacional fica francamente comprometida. Boa tarde, Mónica, António, boa tarde. A não ser que as tais vacas voadoras levem a mercadorias, contentores, e ficava resolvido. Mas é uma solução, é uma hipótese. É uma questão de carga, não é? É uma questão de simplex, é um programa de simplex para os contentores. Enfim, mas é que a questão não é tão, digamos, não é tão linear, porque não é só o Porto de Lisboa que está em causa. É a imagem de Portugal. Numa fase em que nós temos carência de capital estrangeiro, eu ouvi as palavras de manhã do líder sindical e ele referia-se a capital turco como se fosse despeciente, assim, um capital de terceira qualidade ou quinta, ou até se todo o capital estrangeiro em Portugal fosse negativo. Ele referiu que tinham chamado a polícia uns tais turcos. Pronto, enfim. A imagem que isto passa é de um país que não sabe receber capital estrangeiro e que não cumpre com os contratos. Porque certeza que há regras que permitem a liberdade. Eu recordo de uma frase de Nicolau Maquiavel, que é: os homens, quando não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. As regras específicas dos tribunais, dos empregados portuários são há muito conhecidas. Aquilo é um corporativismo atroz. Eu, como já disse 1000 vezes, venho da escola náutica, o navio atracava, eu fui tripulante de navio, atracava. E aquilo passa de pai para filho, ou para alguém muito próximo, que pode trabalhar numa empresa controlada pelos sindicatos. E passaram vários governos e nada fizeram contra isso. Felizmente aparece algo que é uma operadora independente, que quer fazer concorrência, coisa vulgar em qualquer atividade profissional, que é que haja outro capaz de fazer melhor do que nós.
Mas naquela atividade não é possível. Sim, e como não é possível, esta é a causa da greve. Há um mês eu já pus esta questão aqui dentro. A causa da greve não é a remuneração, não é direitos complementares, ou o que seja, é a existência de uma empresa concorrente na mesma atividade. E esta causa de greve leva a que haja, e aí fico de acordo com o António, uma resposta política e rápida, se é ou não é salutar que haja concorrência na economia. A eventual mudança da administração do Porto de Lisboa que foi agora anunciada, indo o Executivo tendo ido buscar a anterior responsável pelo Porto de Sines, que deixou o Porto com excelentes resultados, como sabemos, pode de facto fazer aqui a diferença, ou o problema não tem nada a ver com a administração do Porto e o problema é outro? Não creio que o problema tenha a ver com a administração do Porto. Aliás, a administração do Porto de Lisboa sempre foi dialogante relativamente a esta situação, sempre tentou intervir em várias fases, mesmo nesta última fase, para tentar dirimir o conflito e tentar resolver. Como eu dizia há pouco, o problema não é administrativo, o problema é verdadeiramente de dimensão política. O Rui pontuou uma questão fundamental aqui, que é, quando surge a concorrência, nós não podemos ter medo dela, devemos é tentar acompanhá-la. E pior do que isso é não criar condições para que aqueles que querem investir, quer sejam nacionais, quer sejam estrangeiros, tenham as condições de operacionalidade que têm noutros portos. Repare-se, o que está a acontecer neste momento é Portugal, e mais uma vez pontuo aquilo que ele diz, Portugal está a perder atividade económica por força da incapacidade que o Porto tem de vir a desenvolver a sua atividade. Julgo que não é uma administração de Porto que vai mudar isto. O que vai mudar isto é conseguirmos ter regras claras relativamente à situação e evitarmos o continuar e o arrastar do conflito. Quando Portugal precisa tanto de investimento estrangeiro, nós não nos podemos dar ao luxo de pensar duas vezes em deixar um problema deste arrastar-se. Nós, pergunto eu, estamos mal habituados porque fomos vendo ao longo dos anos uma degradação consecutiva dos sindicatos e da força dos sindicatos, e o normal seria que todos os sindicatos tivessem este tipo de poder e garantir para os seus trabalhadores a manutenção das suas condições de trabalho. Mónica, é uma excelente questão que tem dado várias teses de filosofia e teologia, talvez. Pelo menos sociologia tem dado. Teologia porque temos que acreditar em Deus e que Deus seja o pai desses famosos sindicatos. Eu, como fui, na minha início de atividade profissional, membro de uma atividade que tinha greves todos os meses, e quando chegou ao fim da viagem, 9 meses, a companhia tinha acabado, que era a famosa Companhia de Transportes Marítimos, e mudar de nome para Portline, comecei a perguntar-me porquê é que seria essa atitude. E os sindicatos não têm acompanhado a mudança dos tempos. Os sindicatos são funções fundamentais como elementos de coesão e como elementos de potencial negociação. Não é possível negociar com cada trabalhador individual, não é possível defender uma das partes de um contrato, que são os trabalhadores. É importante que haja os sindicatos. Os sindicatos podem ter uma postura mais, por exemplo, germânica, em que procuram ser parte da solução. Ou seja, se uma como empresa... existe no caso da Auto Europa. Por exemplo. Olha, há um belíssimo sindicalista. O Chora é um belíssimo sindicalista. Não há uma premonição no nome, porque de facto temos Chora, mas é um homem que leva a sucesso os seus funcionários, que é no momento em que uma empresa tem mais dificuldades, os funcionários acompanham essas dificuldades. E quando a empresa tem sucesso, os funcionários também acompanham o sucesso. Ou seja, há uma repartição dos lucros quando há sucesso e há uma diluição dos prejuízos quando há problemas, porque os sindicatos não devem ser um grupo formado para defender os interesses do seu clube, ou seja, daqueles que estão arregimentados no sindicato. Então e os outros? Então e os entrantes? E aquelas pessoas que estão desempregadas? E os jovens que estão à procura de emprego? E esses não têm direitos? Então naquela empresa controlada pelo sindicato só podem trabalhar os que estão lá a funcionar? Desculpem lá, que estão lá os funcionários da empresa. Então, e se eu quiser ser estivador, não posso ser porquê? Quem é que me vai autorizar eu ser estivador? É o sindicato que me vai autorizar eu ser estivador? Portanto, estas questões, que são as novas mudanças do século XIX e XX, que os sindicatos, quando aparecem ligados, de facto, ao progresso, à mudança, acompanhar a mudança com os novos características sociológicas, pois hoje são um entrave, precisamente, a essa mudança. Tendo tudo mudado, tendo tudo sido alterado, é preciso perceber as novas necessidades e o acompanhamento. Os sindicatos são, muitas vezes, instituições para a formação profissional, que são formas de a remunerar, que são formas de preservar o emprego daqueles sindicalistas que estão lá há décadas. Repare, o trabalho deles não é serem professores, não é ser estivador, não sei há quanto tempo não deve manusear um contentor ou uma grua. Aquelas pessoas são, essencialmente, líderes sindicais. O trabalho deles
é ser líder sindical. Nós estamos aqui perante um facto, na criação da Porlis, isto é o argumento, obviamente, que os sindicatos apresentam, os trabalhadores da Porlis têm condições muito menos benéficas relativamente aos trabalhadores da Estiva que são representados por este sindicato. Não é um pouco injusto que as pessoas que acedem à profissão por esta outra via tenham que ter condições tão menos boas para conseguir aceder à profissão? Tudo tem a ver com aquilo que é a marca do corporativismo, por um lado, aquilo que referi há pouco, e tem a ver com as condições de mercado. Se são ambos trabalhadores, e é importante termos em atenção, ouvi há pouco Catarina Martins dizer vamos defender os trabalhadores, mas todos eles são trabalhadores neste caso, e acima de tudo, o que é importante é que, se não houver atividade económica naquele espaço, deixa de haver trabalhadores inclusivamente. Agora, é normal acontecer em situações semelhantes pessoas que têm remunerações diferentes. Portanto, se porventura todos eles se aliassem relativamente à situação, sem esse espírito corporativo, mas num espírito, como dizia há pouco o Rui, de colaboração, de entendimento e, acima de tudo, de desenvolvimento daquele espaço, todos eles, porventura, teriam melhores remunerações e garantidas. Quer aqueles que agora estão ameaçados por um eventual despedimento coletivo por desaparecer a atividade económica, quer aqueles que têm, porventura, condições remuneratórias inferiores e que estão em pior situação do que aqueles que trabalham. Mas esses precisam de trabalhar. Nos outros, dá a impressão que a remuneração acessória que ganham não precisam, porque eles apenas declararam greve, e este é o sofisma de toda esta greve, inclusivamente, é que eles não declararam greve ao trabalho, declararam greve às horas extraordinárias e aos fins de semana. Isto é, há impossibilidade de um porto trabalhar, mesmo nas alturas em que carece de ter esse trabalho. E, portanto, há aqui uma falta de muita seriedade relativamente a esta forma. Quando, por exemplo, se fala das lutas sindicais, eu sou defensor dos sindicatos. Principalmente porque entendo que é necessário o trabalho dos sindicatos, na sua pureza, eles surjam a defender os trabalhadores no seu conjunto, numa lógica global de empresa. Não é na lógica apenas e só dos seus interesses individuais. Mas muitas vezes os sindicatos são armas de arremesso políticas, armas de arremesso de outros interesses que não dos seus próprios associados. E isso vê-se pela quantidade de sindicatos que hoje representam, às vezes até poucos trabalhadores, quando se estivessem unidos numa situação em que efetivamente defendessem os seus interesses, eram muito mais fortes e tinham muito mais efeitos. Agora, é verdade, e se olharmos para a história, foram os sindicatos que fizeram grandes conquistas de direitos para trabalhadores, para todos nós. Agora, perdeu-se isso no tempo, na medida em que se fortaleceram e deixaram de ter os objetivos diretos e passaram a ter objetivos, muitas vezes, pouco imediatos. Uma eventual privatização do Porto de Lisboa poderia ser a resposta para estas eternas exigências dos estivadores de Lisboa? Não sei. Eu acho que as atividades nucleares devem estar na mão do Estado. Os portos é uma delas. São importantes. Aliás, discute-se desde há muito que nós não usamos o mar. Aqui está. Nós temos entrantes, nós temos barreiras à entrada, digamos, do mar e à saída dos contentores. Portanto, a parte não tem tanta privatização, tem do direito da propriedade, que é uma coisa muito mais importante, é o respeito pelas instituições. A democracia termina quando começa a do outro. E esta deve estar sempre em mãos. Eu recordo de grandes greves, grandes lutas sindicais da Setnav, da Lisnav e por aí fora, da Cometna, das siderurgias, terminaram em quê? Com o fim das empresas. Com o fim das empresas. Não está aqui a discutir os direitos, mas está aqui também a serem impostas as obrigações. Não deve haver um bom empregador que despede uma pessoa, um bom funcionário. Os funcionários têm medidas de se reunirem e de lutarem por objetivos. Aí chama-se sociedade. Eu acho que tudo isto é algo muito mais profundo que é a discussão da representatividade. Até que ponto é que estas medidas são relevantes? Mas o que fica aqui para a história é as empresas num processo muito complicado de exportar os seus produtos. Logo, deixa-me interromper, a questão que é colocada relativamente à privatização pode fazer sentido, porque no fundo o que nós temos agora é um espaço que não é privado e, no entanto, bloqueia a atividade económica. Os operadores são privados. Uma das partes... Os operadores são privados. Sim, mas o próprio Porto e a administração do Porto está mais do que visto em várias situações. Por exemplo, a privatização do aeroporto ou dos aeroportos, que tem a mesma lógica, é uma entrada no país, embora de outra forma, e ela correu e está a correr de uma forma excelente, está a promover inclusivamente desenvolvimento e a
melhorar as condições de quem lá trabalhava. E aqui podia acontecer o mesmo também nos esportes. Não é uma atividade nuclear, não é uma atividade essencial, é uma atividade, aliás, que exige fluidez, que exige mecanismos de controle, de regulação, seguramente. Ninguém pode lavar as suas mãos dessa situação, mas não tem que ser público, não faz sentido que seja público, porque não é o controle do mar, é o porto em si que faz com que as mercadorias entrem e saiam, promovem a economia nacional. E pode-se perfeitamente caminhar para a privatização sem haver aqui grandes objeções. Lançando mais outro dado para a discussão, como é que se justifica que portos como o de Leixões ou o de Sines são altamente competitivos e o Porto de Lisboa não seja? É a questão, mais uma vez, são as pessoas que fazem a diferença. Mas e por isso eu perguntava, a volta a colocar mas a questão, as pessoas será que não depois... a nível, mas as pessoas são todas. A pessoa não é mais importante o Presidente do Conselho de Administração do que o homem que anda a fazer a limpeza. Por exemplo, o importante é ver o respeito por todas. Por exemplo, eu também não sou advogado de uma diferença de 90 vezes. Hoje a notícia também do dia era as diferenças de remunerações entre a média da empresa e o Presidente do Conselho de Administração. Eu acho que isso é imoral. Alguém ganha 90 vezes mais do que a média dos seus funcionários. É imoral, porque não há, de certeza, um sucesso que tenha que faça ganhar o mesmo. Aquela mesma pessoa, por exemplo, o presidente do MEDP, se fosse presidente destes portos de Lisboa, só teria o mesmo sucesso. E com certeza é um homem brilhante e deveria ter muita coisa. Mas o aspecto de morais, ora, não é com essa imoralidade, digamos, da defesa de ordenados, que para aqui não é chamado, mas que eu estou a colocar na mesa, que vou também defender a imoralidade de não haver concorrência no Porto de Mar. Ou seja, provavelmente, também pôs muito bem a Mónica o exemplo do sindicato na Auto Europa. Exatamente. É bom senso, são as pessoas que sabem levar o sucesso. Conheço vários colegas meus de curso da Escola Náutica que estão a trabalhar na Auto Europa e sentem-se muito bem. Sentem-se muito bem. E, portanto, a questão toda é como é que essas pessoas estão a olhar para o futuro, se olham para o retrovisor, para lutas do passado, e vê-se pela forma despeciente como até comunicam. Dizem, eu nem sei, nem estou seguro se o governo sabe que está cá a polícia. Quer dizer, o que é que está à espera? Que o governo ainda vai dar cobertura ao não respeito pela propriedade, que são os contentores, o transbordo de contentores, o respeito pelo fura-greves. O que é um fura-greves? O que é um fura-greves? Se eu entender não fazer uma greve, eu sou um fura-greves, mas isso é um termo errado ou é um termo correto? É um termo de eu ter coragem de não seguir o rebanho, ou é um termo negativo porque eu vou contra as regras do que eles consideram que é o unanimismo? Que temos todos que pensar igual? Ou seja, há toda esta parte de conceitos que não é o fórum, não é o momento, com certeza ideal, mas que a sociedade está a discutir e depois vai para o processo de ruptura, como o António referia, que pode ser a própria privatização. Eu, digamos, não estou dentro do processo, a mim não fico tão contente como isso, preferia que fosse público, mas olha, se tiver que ser... Eu não ponho a questão de ficar contente ou infeliz por ser público ou privado, mas há uma questão importante e é sobre isto que nós todos devemos refletir e meditar. É a posição estratégica dos portos portugueses no cômputo não só da economia nacional, como da alavanca da economia nacional para fornecer a Europa. O sucesso de Sines nasce disso, porque pela sua posição privilegiada permite as ligações, nomeadamente agora que o novo canal do Panamá vai abrir, e portanto vai permitir que haja mais acessibilidade de navios que vêm do Oriente para a Europa e, portanto, Sines poder ser o porto de entrega e de... Chips da Europa. Exatamente. E, portanto, se tivéssemos aí também problemas laborais, isso faria com que o porto perdesse valor, e o Porto de Lisboa, que serve, nomeadamente, a zona mais populosa do país, que é a zona da área metropolitana de Lisboa, que é essencial para todos nós. E, portanto, qualquer uma das soluções tem que ser ponderada, e por isso é que eu pus a tónica política, apenas só para dizer isto, a tónica política nesta questão, porque isto tem a ver essencialmente com a economia nacional e com os reflexos para os agentes internacionais. Meus senhores, muitíssimo obrigado pela vossa participação. O Enfoque fica por aqui, fique connosco. Até já.